Olá, mulher! Principalmente você, mulher mutuense. Hoje eu vim apresentar para vocês uma técnica bem prática e simples da automaquiagem para ajudar vocês a se sentirem mais confiantes no dia a dia. A automaquiagem e o autocuidado têm um grande poder de elevar a nossa autoestima e trazer mais confiança para o cotidiano feminino. Água micelar, algodão, um hidratante específico para o seu tipo de pele, base, correspondente também com o seu tipo de pele e tonalidade de pele, 2 tons de corretivo, um mais escuro e um mais claro que o seu tom, um pó compacto para contorno, blush. O blush também é de acordo com a tonalidade que você gosta, mais rosado, mais pêssego, pó solto ou pó translúcido, iluminador, paletinha para contorno de sobrancelha ou pastinha para sobrancelhas, batom, de acordo com a preferência também da tonalidade que você gosta, bruma fixadora ou spray fixador, máscara de cílios, lápis para os olhos, pode ser marrom, preto, esponja, ela tem que estar sempre úmida e limpa, tesoura, cílios postiços e cola para cílios. Uma paleta de sombras com cores mais neutras nos tons de marrom. Aqui estão alguns itens também que eu acho necessário, que são cotonetes, lenço umedecido e essa plaquinha para a gente fazer misturinha de base, de batom, mas pode ser feito tranquilamente na tampinha de algum outro produto. E aqui nós temos alguns pincéis também, os mais úteis na hora da maquiagem, que é um pincel chanfrado, mais fofinho, para a gente usar no contorno, um pincel também mais gordinho, redondinho, para fazer o uso do blush, um bem gordinho, bem fofinho para o pó. Esse que tem uma pontinha, ele pode ser usado para aplicar o pó solto ou o pó translúcido, mas também pode ser usado com a esponjinha no formatinho de triângulo. E um pincel fofinho menorzinho para aplicar o iluminador. Esses aqui são os 3 tamanhos mais usados para a gente fazer a parte dos olhos, que é um mais fofinho, um fofinho, porém com as cerdas mais durinhas, e um pequenininho para fazer os cantinhos. Um chanfrado para preencher as sobrancelhas e um com as cerdas bem durinhas e pequenininhas para fazer a parte inferior dos olhos. Lembrando que esses são produtos com ótimo custo-benefício, para vocês saberem que não precisa de produtos caros e importados para ter uma maquiagem de boa qualidade, de se sentir bem consigo mesmo e fazer uma maquiagem de qualidade. Então vamos lá, a parte mais importante de uma boa maquiagem é sem dúvida o primeiro passo, que é a preparação de pele. Então nós vamos começar higienizando a nossa pele com uma água micelar. Lembra de caprichar bem nos cantinhos, ao redor dos olhos, ao redor da boca. O pescoço também é uma parte que a gente tem que se preocupar com ele, porque a maioria das pessoas tem diferença de tonalidade entre o rosto e o pescoço. Então sempre lembra de tudo que está aplicando no rosto, descer um pouco para o pescoço, para o colo, dependendo aí da variação de cor que cada um tiver. Espera secar um pouquinho e agora nós vamos aplicar o hidratante. Esse hidratante, ele tem que ser específico para o seu tipo de pele, seja para pele oleosa, pele mais seca, pele mista. E a gente deve se atentar também para todas as áreas do rosto. Então, passa bem ao redor dos olhos, que é uma parte que craquela muito, então tem que ser bem hidratadinha, perto da orelha. Já aproveita esse momento para fazer uma massagem no rosto, já vai fazendo um lifting natural, sempre do centro para as extremidades.
Agora nós vamos para a parte de camuflar o que a gente quer esconder na nossa pele, seja olheira, seja uma marquinha de espinha. Então nós vamos vir com um corretivo que é um tom mais escuro que a nossa pele e aplicar nessas regiões onde a gente quer esconder. No meu caso, eu vou esconder as olheiras. E eu tô com um pouquinho de manchinha de espinha desse lado, então eu vou vir pontualmente em cima delas e vou dar uma sujadinha com o pincel. Agora, com a esponjinha sempre úmida e limpinha, a gente vai começar a esfumar esse produto. Batidinha leve e sempre jogando para as extremidades do rosto. E agora, aproveitando o restinho da esponja, a gente vai passar na parte superior da pálpebra, que é já para aproveitando e dar acabamento nesse produto que a gente está passando. E aonde eu marquei as marquinhas de espinhas, eu vou só dando batidinha leve. Passado o passo do corretivo, nós vamos aplicar a base agora. Nós vamos colocar um pouquinho do produto na plaquinha ou na tampinha de algum dos produtos. E vamos aplicar a esponja, tirar o excesso e daí sim colocar no rosto. Porque a gente quer uma pele com mais viço, uma pele mais leve, então a gente vai colocando os produtos aos poucos. Sempre começa do meio do rosto para fora, abaixo dos olhos e vai levando para fora. Pega mais um pouco de produto. Batidinha leve, mão bem levinha e vamos já dando acabamento nessa base, deixando ela bem bonita. Pode aplicar em cima do corretivo que a gente já passou, mais um pouquinho de produto. Lembra sempre de descer para o pescoço para não ficar com aquele aspecto de máscara. Aqui já pode ser arrastadinho, para não ficar uma camada muito grossa de base, só para igualar mesmo a cor. E com a sujinho da esponja, vem na pálpebra mais uma vez, dando acabamento. Eu gosto do pincelzinho chanfrado porque ele pega exatamente no contorno do rosto que a gente tem que fazer. Então vem com um pouquinho de produto, só suja o pincel e vamos marcar 2 dedos de distância da boca. Sempre na diagonal. Então a gente vai pegar da ponta da orelha sentido a boca, dando esse espaço de 2 dedos. Movimento de vai e vem. Ficou pouco produto? Pega mais um pouquinho, com cuidado. Ponta da orelha e vem sentido a boca. Com o restinho que ficou no pincel, a gente vai fazer um C no rosto, para não ficar só esse contorno marcado. Então a gente vai subir para as têmporas, pegando um pouquinho da testa, formando um C, ó, um Czão. Do outro lado a mesma coisa. Restinho do pincel, vamos fazer um Czão. Agora nós vamos usar o blush. Então a gente vai unir o contorno no blush agora. Eu gosto de trabalhar sempre com a lateral do pincel. Então vem, encosta no produto e vamos fazer um sorrisinho para a maçãzinha do rosto subir e a gente unir esse blush no contorno. Então, ó, suja o pincel e marca onde a bochecha sobe. E agora a gente vai esfumar isso tudo, unindo um no outro, com movimentos circulares bem grandões. Mais um pouquinho. O blush é muito opcional, tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que gostam pouco, então isso aí vai variar de cada um. E agora uma diquinha para vocês.
com um pincelzinho sujo ainda do blush, a gente já vai começar a criar um fundo para nossa pálpebra. Então, ó, com o restinho que ficou no pincel, a gente fecha os olhos e passa o pincelzinho, só para limpar ele. Já vai dando uma profundidade no olhar e já vai criando um caminho para a gente começar a nossa sombra depois. Agora um queridinho, que é o iluminador, para dar um viço na pele. Nós vamos escolher uma tom. Aqui na minha paletinha eu tenho 3 tonalidades. Eu gosto sempre desse do meio, que ele é mais fininho, então ele fica um aspecto mais natural no rosto. A gente suja também a lateral do pincel e vamos fazer isso nesse ossinho que a gente tem no rosto, em cima do blush, no ossinho da bochecha. Aplica o produto e depois esfuma. Quem gosta de iluminador pode abusar dessa parte. Nos pontos estratégicos do rosto também, que eu gosto de usar, que é um pouquinho na pontinha do nariz, se a pessoa gostar de realçar o nariz, viu? No meio da testa. E no arquinho do cupido, que é essa partezinha em cima do lábio. Essa partezinha aqui, ela já ajuda depois no contorno do lábio, quando a gente for fazer. Então eu gosto de deixar bem marcadinho. Sempre com a mão bem levinha. Agora a gente vai selar todos esses produtos no nosso rosto para que essa maquiagem tenha uma durabilidade maior. Então a gente vai agora continuar com o acabamento, que é voltar com a esponjinha e vir abaixo dos olhos, que é um lugar que sempre acumula muito produto, e dar leves batidinhas para tirar esse acúmulo e não ficar com aquele aspecto de craquelado. Então pega a mesma esponjinha e dá batidinhas bem leve. E com o pó solto, nós vamos aplicar em todas as regiões do rosto. Então molha a esponjinha e vem dando apertadinhas para essa pele ficar bem selada. Todos os lugares onde a gente não passou coisas em pó, nós vamos ir com pó solto para que essa base grude aqui na pele agora. E agora com aquele pincelzão fofão, a gente vai varrer isso tudo, dando polimento na pele. Então pode vir com ele, ó, com a mão bem leve e vamos polir todo esse pó solto que a gente deixou acumulado aqui na pele. E agora com a nossa bruma fixadora a gente vai borrifar até ter a sensação de que a pele vai escorrer. Pode ficar tranquilo que não vai atrapalhar, tá? É isso aqui que vai fazer a nossa maquiagem durar. Então dá um espacinho de uns 20 centímetros. E agora a gente vai deixar secar. Então, depois da pele seca, nós vamos iniciar o processo dos olhos. E a primeira coisa que eu gosto de fazer é preencher as sobrancelhas. Então, a gente vai pegar o pincelzinho chanfrado e essas escovinhas de cílios e vamos pentear a sobrancelha, colocando todos os fiozinhos no lugar. Eu gosto de trabalhar com o produto em pó, porque ele é menos difícil de errar. Então, a gente vai pegar um pouquinho no pincel e vai preencher onde a gente tem falhinhas. Bem de levinho, porque hoje em dia o que está se usando são sobrancelhas mais naturais. Então eu não gosto de deixar ela muito marcada. Então vem só onde precisa e vem aplicando o produto. Na parte dos olhos eu vou ensinar para vocês uma técnica que dá para usar tanto durante o dia quanto à noite. É só mudar ali a tonalidade de sombra que está usando, talvez o tamanho dos cílios ou a cor do lápis para passar na linha d'água. Então isso aí, assim, vocês têm que criar. A maquiagem é criação, com teste, com cada vez que for fazer, testar de um jeito, uma cor ou outra. E aqui eu vou fazer para vocês da forma mais simples, mas que vocês já saibam que dá para criar várias outras coisas a partir dessa técnica que eu vou ensinar. Então nós vamos pegar a nossa paleta de sombra e dentre os tons de marrom a gente vai escolher o mais claro, para a gente construir um degradê de cores.
Então aqui no caso seria esse aqui para o tonzinho mais alaranjado. Com um pincelzinho mais fofinho, a gente vai sujar ele com bastante cuidado, bem sutil, pouco produto, e vamos começar a aplicar na pálpebra. Sempre na diagonal, nós vamos aplicar no cantinho externo da pálpebra, levando na diagonal para a sobrancelha e trazendo para o meio do olho. Bem levinho. Sujou, aplica no cantinho e leva para o final da sobrancelha e para o centro do olho. Depois que o excesso de produto saiu do pincel, aí a gente pode vir e aplicar em toda a pálpebra com movimentos circulares. Esse passo vocês podem fazer tanto na maquiagem mais escura quanto na maquiagem mais clara. Esse primeiro processo aqui é para a gente iniciar o degradê, então sempre com a corzinha mais clarinha, independente dos tons que você vai usar depois. Com o pincelzinho de cerda mais durinha, a gente vai para o tom intermediário da nossa paleta. Então suja, e agora a gente vai fazer os mesmos movimentos, porém com a área um pouco menor. Então a gente não vai esfumar nem tanto para cima, nem tanto para o meio do olho. A gente aplica e faz um movimento mais contido. Volto com o pincelzinho mais gordinho, mais fofinho e vou unir uma sombra na outra. Então a gente vai fazer movimentos circulares na junção dessas duas cores para tirar a marcação. Sempre segurando na pontinha do pincel com a mão bem leve. E aqui a gente já começa a ter um degradê. Do outro lado a mesma coisa. Volto com o pincelzinho gordinho e vou tirar a marcação dessa sombra. Então vem na junção delas, movimentos circulares, e vem tirando essa marcação que criou. E agora com o pincelzinho menorzinho, a gente vem com um tom mais escurinho e vamos fazer um movimento menorzinho ainda. A gente quer só a raizinha dos cílios mais escura. Então faz movimento de vai e vem bem rente aos cílios. Como esse movimento precisa de um pouquinho mais de precisão, segura mais firme no pincel. Volta com o pincel gordinho e vamos tirar a marcação. E aqui a gente tem o pulo do gato. Se eu quero uma maquiagem mais pra noite, eu posso facilmente colocar um brilho, um glitter, uma sombra cintilante nesse canto interno do olho. Se é um evento mais no dia, eu quero usar uma maquiagem no dia a dia, vem com uma sombra mais opaca, mais clarinha, sem muito brilho e aplica no centro do olho. Essa parte eu gosto de fazer com os dedos, porque eu acho que a sombra pigmenta melhor e a gente tem mais precisão de onde a gente vai aplicar. Então vem com o dedo, aqui eu vou pegar essa cor bem clarinha. Do outro lado a mesma coisa. Com leves apertadinhas.
E agora, para eu tirar qualquer marcação que ficou, volto novamente com o pincelzinho gordinho, fofinho e vou unir uma coisa na outra. É isso que faz a maquiagem ficar bonita, com o acabamento bem feito. É tirar todas as marcações, pra gente nem entender de onde que tá saindo uma cor, de onde tá vindo outra. E com um pouquinho de iluminador, a gente vai iluminar o cantinho interno do olho. Pode ser com o dedo também, vem com o dedinho mindinho, que é menorzinho, suja no iluminador e aplica no cantinho. Abaixo da sobrancelha, também com o dedinho. E a nossa parte de sombra está finalizada. Agora nós vamos fazer os nossos cílios. A primeira coisa é aplicar a máscara de cílios para já criar uma base para os cílios postiços, porque ela vai ajudar a colar. Aqui não tem segredo, só faz movimento de vassourinha para todos os cílios, todos os pelinhos dos cílios ficarem com produto. Olha como a máscara de cílios já dá um aspecto bonito. Não necessariamente tem que colocar os cílios postiços todas as vezes, ele é só uma cerejinha no bolo. Então, é só caprichar na camadinha de rímel que a gente consegue sair facilmente assim para qualquer evento. Para quem gosta também, esse é o momento de passar a máscara de cílios na parte inferior dos cílios. E aqui vai mais uma dica para vocês. A gente vai colar os cílios postiços só na metade do olho, porque além dele ficar mais leve, é mais fácil de usar, mais fácil de colar. Então a gente vai pegar um modelinho de cílios que começa com os cabelinhos pequenininhos, o cabelinho fica maior e depois ele diminui. E aqui mais uma dica, a gente vai trabalhar com esse formato de cílios, porque nós vamos colar só a metade dele, porque fica um aspecto mais natural e é mais fácil a aplicação. Na medida que vocês forem treinando, aí pode arriscar colocar o inteiro, mas essa forma aqui é a mais fácil de usar. Então a gente vai ter esse modelinho aqui que começa pequenininho, o meio dele, os fiozinhos são um pouco maior e termina do mesmo tamanho que começou. Então a gente vai partir ele ao meio e depois vai cruzar os lados. Vou mostrar para vocês como que vai ficar. Então a gente vai inverter as pontinhas dele e vai ficar assim. A gente vai colar a parte dos fiozinhos maiores na parte externa dos olhos. Então aí a gente passou a cola de cílios na basezinha dos cílios, uma quantidade generosa, espera ela secar um pouquinho até ela começar a ficar azulada e a gente vai pegar ele com uma pinça bem no meiozinho e vamos, encaixar no olho. A gente vai vir com ele, bem rentezinho aos cílios e vai encostar. Depois ele encostado, aí a gente vai começar a colar ele no cílio natural, com a própria pinça. Pode pegar a pontinha do dedo também, e pressionar ele. Agora a gente vem com um lápis marrom ou preto, isso aí é da sua preferência, e vamos aplicar na linha d'água. Agora com aquele pincelzinho pequenininho, firminho, a gente vai selar esse lápis para ele não escorrer. Agora a gente vai vir na paleta de sombras e vai escolher um dos tons que a gente usou na parte de cima. Se quiser mais escurinho, pega o tom de sombra mais escuro. Se quiser mais clarinho, pega a sombra mais clarinha. E vamos selar esse produto aqui, para não correr o risco de escorrer. Pode passar bem rentezinho aos cílios. E agora o batom,
Quem tem facilidade de usar o pincelzinho do próprio aplicador, pode passar. Se não, pode usar um pincelzinho próprio para aplicação de batom também. Então, gente, esse é o nosso resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar agora um takezinho dos detalhes para vocês.